Eu acho que obrigado aí pela presença de vocês. Desculpe o atraso, mas estava difícil encontrar aí estacionamento, então, por isso nós acabamos aguardando mais um tempo. Eu inicialmente gostaria de agradecer em nome de toda a equipe da Escola Morumbi, diretores, coordenadores, professores, a todos vocês a presença, que é muito importante a presença de vocês, porque esse convívio constante de família, escola e aluno é o que há de melhor no nosso entendimento para fazer o crescimento dos alunos, né? Para aos que não me conhecem, meu nome é Diamantino, eu sou diretor e um dos mantenedores da Escola Morumbi de Alphaville, e eu não vou tomar muito tempo de vocês, porque a Carla Tiepo, o dia é dela. Mas eu gostaria de informar a vocês, para que vocês tenham conhecimento das inovações que a Escola Morumbi tem feito ao longo dos últimos anos. Então, em 2013, dada o nosso entendimento de que havia uma necessidade natural dos nossos alunos do entendimento e da compreensão e da fluência no inglês, nós aumentamos a carga horária do inglês em todos os ciclos. Em 2015, nós criamos o Recreation, que é um curso de semi-imersão na língua inglesa, um curso de 10 horas semanais. E em 2016, nós internacionalizamos a escola com a criação do High School. E o High School, hoje os alunos que cursam, ao final do curso, ele tem um diploma válido no Brasil e um diploma válido nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. E, para quem não sabe, esse ano forma-se a primeira turma do High School, já com os primeiros 5 alunos. Em 2017, dando continuidade ao Recreation, iniciamos o Elementary, que é o curso de inglês de 6 horas semanais para o Fundamental 1, certo? E em 2018, esse ano, nós iniciamos a parceria com o Sistema Poliedro, que, na realidade, a tônica da escola era melhorar a performance dos nossos alunos nos vestibulares. E tudo isso culmina agora em 2019, com a criação e ampliação de um parque para educação infantil, um parque de mais de 500 metros, a criação do Middle School, que é o curso de inglês, que vai ser um curso de 4 horas semanais. E então, dessa forma, a escola ela abrange toda a grade curricular, da educação infantil ao ensino médio em inglês, e o entendimento da necessidade de um programa de desenvolvimento das habilidades socioemocionais para os nossos alunos. A bem da verdade, toda a nossa equipe vinha estudando, discutindo desde o ano passado sobre a adoção de um programa de desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, depois de muitas viagens, palestras, congressos, entendemos que a proposta formulada pela neurocientista, a professora doutora Carla Tiepo, era o que melhor se adaptava aos alunos da Escola Morumbi. Hoje, na medida em que a gente vive numa sociedade contemporânea, onde as coisas acontecem muito rapidamente, nós entendemos que, além de desenvolver todas as atividades acadêmicas, a escola precisa desenvolver novas habilidades e atitudes dos alunos. Resiliência, empatia, confiança, otimismo, e tudo isto nós pretendemos desenvolver através deste programa de desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, eu eu vou passar a palavra à professora Malu, nossa coordenadora de inglês, e ela fará um breve relato do curso de Middle School, e depois eu passo a palavra à neurocientista, a professora doutora Carla Tiepo, que vai falar para você, vai conversar com todos nós,
como podemos implementar o nosso programa de habilidades socioemocionais. Obrigado. Bom dia. Na verdade, é só o anúncio, né, do Middle School. Ele vai funcionar 2 vezes por semana, logo após o almoço, nos moldes do Elementary. Quem já faz o Elementary sabe que é da 1h às 2h30, 4 vezes por semana. O Middle será 2 vezes por semana, devido à carga horária que os alunos têm das demais disciplinas, né? Então, e o horário será da 1h30 às 3h30, 2 vezes por semana, com um pequeno intervalo no meio. A gente está fazendo um curso também que vai ter bastante atividade lúdica, porque hoje em dia a motivação é uma coisa muito importante para os alunos. Escolhemos um material que ainda não foi utilizado por nenhuma escola. O senhor Diamantino me mandou esse congresso. Houve um congresso de escolas bilíngues e cursos estendidos no Panamá, e eu fui até o Panamá, participei desse congresso. Então, eu trago um material bem novo e um material muito rico que contempla tudo que já deu certo ao longo das décadas de 80, 90, né? Tudo foi dando certo, está compilado nesse material, que tem uma ampla, um produto digital, né, que eles chamam de produto digital deles separado, que é muito bom também. Eles apresentam diversas atividades, coisas muito interessantes, e os alunos realmente vão se engajar bastante. Então, não é um curso comum, é um curso que vai contemplar, claro, as 4 habilidades, mas de uma maneira bem mais gostosa, e com professores também native-like, como a gente já tem nos outros cursos. Okay? Esse curso ele vai já dar uma boa melhorada no inglês dos alunos que pretendem fazer, inclusive, o high school depois, a partir do 9º ano. Né? Então, é isso. Depois, detalhes de horário certinho, preço e tudo, aí é lá com o pessoal do financeiro. Ok? Obrigada. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui novamente. A gente já teve a oportunidade de conversar com alguns de vocês. Quem estava na palestra que eu fiz no ano passado? Legal, muito bom. E naquela ocasião nós falamos genericamente sobre como que a neurociência poderia ajudar o desenvolvimento dos pequenos na educação infantil. E neste ano nós vamos avançar um pouquinho mais na nossa participação, na parceria com a Escola Morumbi, trazendo um contexto um pouco diferente, que eu preciso posicioná-los numa demanda que é muito atual, uma demanda típica do século XXI, onde a sociedade mudou dramaticamente, e a gente passa a ter, na escola, um pilar importante para completar um processo que é feito em casa, que é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. A razão pela qual a escola passa a ser um parceiro importante nesse processo está diretamente associado ao próprio tempo que a gente vive. Nós temos cada vez mais os pais trabalhando, tanto a mãe quanto o pai, trabalhando fora, tendo suas obrigações, tendo desenvolvimento de suas carreiras. Nós temos, ao mesmo tempo, muito mais interação social das crianças, através de redes sociais, através de diferentes meios. As crianças têm acesso a uma gama de informações que elas não tinham antes, e cada vez a demanda de administrar suas relações socioemocionais se precociza. Cada vez crianças mais jovens precisam compreender aspectos da vida social, das relações, das diferenças, compreender as diferentes formas de se viver e, obviamente, ser capaz de interagir de forma apropriada com a sociedade como um todo. Eu digo isso para vocês com bastante tranquilidade, porque, além de eu trabalhar, de eu levar neurociência para a educação, eu, há mais ou menos 10, 12 anos atrás, comecei um processo profissional de sair da academia, de sair do banco da faculdade exclusivamente,
e começar a levar aquilo que a gente tinha pesquisado e estudado para a sociedade de uma forma geral. Então, eu fiz isso na educação, mas eu também fiz isso no ambiente corporativo. Eu imagino que alguns de vocês aqui trabalhem no ambiente corporativo, trabalhem em empresas. Alguns de vocês podem até ser gestores de empresas, então vão saber bem do que eu vou falar agora. Uma das principais demandas que eu recebo como consultora é a necessidade do que eles chamam lá no ambiente corporativo de soft skills, que nada mais é do que habilidades socioemocionais. Então, a gente chega lá para receber estagiários, trainees, para formar líderes, e o que eles pedem para a gente lá é exatamente empatia, resiliência, priorização, organização. Ninguém está mais muito preocupado com competências técnicas. Curiosamente, é como se nós tivéssemos uma velocidade tão grande na aquisição de novos conhecimentos que o tecnicismo, quer dizer, aquilo que a gente aprende da profissão, do sistema, do processo, está ficando secundarizado, está ficando em segundo nível. Porque muda tão rapidamente que o indivíduo sai da faculdade hoje, ele chega na corporação já não tem o sistema que ele aprendeu na faculdade, já não tem, né? Ele vai ter ideias genéricas sobre as coisas e ele vai efetivamente aprender o trabalho no seu dia a dia. Mas estas competências, que são as chamadas soft skills, ou habilidades socioemocionais, que a gente vai conversar um pouco mais sobre elas hoje, elas são estruturantes. Elas estão na base do indivíduo. Então, dificilmente você consegue fazer uma pessoa ter empatia dizendo para ela assim, ó, a partir de hoje você precisa ser empático. Não vai mudar absolutamente nada. Ela pega aquele bilhetinho que você deu para ela, olha, falta empatia, bota embaixo do braço e vai tentar, na hora em que uma situação, quem sabe, demandar aquela empatia, ela vai tentar descobrir o que é ser empático para poder realizar aquela sua indicação, aquela sua orientação. Não existe empatia programada. Empatia é uma coisa que você tem ou que você não tem. Resiliência programada. Existe resiliência programada? O senhor vai, quando chegar na empresa, o senhor chegando lá no seu trabalho, o senhor tem que ser resiliente. Isso não existe. Resiliência é alguma coisa que você pratica no seu dia a dia e que você leva para a sua vida profissional. Não existe essa potência da gente dizer para o indivíduo como é que ele deve se comportar e ele efetivamente colocar isso na pauta do dia. Ninguém faz alguma coisa porque tem que fazer. Vai fazer nada. Eu sempre brinco com o pessoal das empresas, eu digo assim, você vai descobrir quem é efetivamente o líder quando você tiver uma equipe comercial precisando bater uma meta, está no último dia do mês e as linhas de telefone caem. A internet cai, leva todas as linhas de telefone junto. E o gestor está lá tentando fazer todo mundo bater a meta. Nesse dia, você vai descobrir se ele é empático, se ele é resiliente, se ele tem priorização. Porque, muito provavelmente, se ele tiver aquilo como protocolo de comportamento e não, efetivamente, aquilo for dele, você vai ver esse cara dar pulo desse tamanho, xingar todo mundo, brigar com a equipe toda, criar um monte de inimizades, porque ele não está conseguindo atingir a meta dele. Então, ele pode ser ótimo quando está tudo bem. Quando a coisa desanda, ele não consegue manter aquele comportamento que ele aprendeu a ter que ter. Então, eu vou mostrar para vocês como que nós, que estudamos o cérebro, entendemos de que forma se edifica essas coisas. Então, nenhum programa de desenvolvimento socioemocional tem uma lista de tenquês. Não é uma lista de tenquês. Seus filhos não vão começar a receber agora uma quantidade de tarefas que eles têm que exercitar para poder ser empáticos. Nós vamos fazer nascer dentro deles, obviamente, com a contribuição importantíssima das famílias, uma maior potência de poder expressar essas habilidades socioemocionais. Mas é, obviamente, alguma coisa que tem que ser feita pela comunidade. Não é algo que a escola vai fazer sozinha. Então, acho que essa é uma das principais razões para que vocês, nesse momento, estão sendo chamados para ouvir falar sobre isso, para que, minimamente, vocês passem a compreender a necessidade de engajamento que vai ser necessário de todos nós em prol dessa potência que a gente quer viabilizar nos seus filhos, né? No passado, a escola não precisava estar diretamente ligada a esse trabalho socioemocional. E a razão para isso não é porque as crianças eram melhores ou piores.
o mundo era mais estável. As sociedades estavam melhor delimitadas. A classe média vivia dentro de um cenário, a classe alta vivia em outro cenário, a classe baixa vivia em outro cenário. Não existia efetivamente muito conflito socioeconômico, socioemocional. As coisas estavam mais estáveis. Até que, nos anos 90, o exército americano, depois de ter se dado malzão na guerra no Iraque, eles entenderam e contaram para o resto do mundo que a gente estava vivendo num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, que eles chamam de VUCA. É uma expressão usada para isso. Esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo requer de nós mais competência socioemocional, mais habilidade. Já já a gente vai definir, inclusive, o que é habilidade e o que é competência, porque não é a mesma coisa. E esse conceito de que o mundo tem um outro arranjo, uma outra velocidade de arranjo, pede de nós muito mais flexibilidade. Ao mesmo tempo, as famílias estão com menos tempo de interação socioemocional. Isso não é ruim, não é bom, não é este o problema. Por quê? Tem menos filhos, tem menos primos, a família é menor, tem menos momentos de interação com todo o grupo familiar. Isto penaliza as crianças na potência de testarem suas habilidades socioemocionais. Porque é neste convívio familiar mais estreito que a criança tem mais chances de errar. Ela pode testar mais, porque ali todo mundo se ama e se perdoa. Essa diminuição de oportunidades de testes de comportamento em ambientes protegidos fez com que as crianças tivessem menos orientação sobre como se comportarem. E elas testam em lugares não protegidos, em lugares onde elas são mais expostas ao julgamento de outras pessoas, num restaurante, num espaço público, porque elas ainda não tiveram oportunidade de se posicionarem, de se expressarem em ambientes mais protegidos. A escola é um ambiente protegido. A gente pode transformar a escola num ambiente ultra protegido, tanto quanto é a família, por causa das interações sociais que podem ser construídas. Então, se a gente não tem mais isto no cotidiano das crianças, é importante que a escola passe a fazer esse papel também. E estimule essas interações e estimule a observação sobre o quanto que cada um dos comportamentos traz resultados adequados e benéficos para cada um deles. Então, o treino das habilidades socioemocionais são experiências que as crianças vão ter acesso e que, num ambiente protegido, vai permitir que elas façam uma melhor construção de causa e consequência. Entendem isso? Então, nesse sentido, a gente que trabalha muito, o nosso trabalho, que a gente chama genericamente de educação inédita, ele tem vários braços. E um desses braços é justamente um programa de aprendizagem socioemocional que a Escola Morumbi vai implementar parcialmente no ano de 2019 e depois pretende expandir para toda a escola em ano futuro. Mais ou menos equivalente a esse cuidado, na implementação, por exemplo, do inglês ou de outros sistemas que estão sendo feitos de forma paulatina, justamente para ter maior controle e maior capacidade de análise da eficácia. Então, por que a neurociência tem que ir para a sala de aula? Por que é a neurociência que vai servir de embasamento para a gente poder construir um programa de habilidades socioemocionais? Poderia vir da psicologia, poderia vir da filosofia, da sociologia, e tem profissionais muito bons nessas áreas pensando nisso também. Mas a gente acredita na força da neurociência nesse contexto porque a gente estrutura desenvolvimento cerebral. A gente entende quais são as etapas do desenvolvimento e como que a gente consegue edificar comportamentos, edificar potências, edificar competências, através da combinação de elementos dentro do cérebro. Vocês já vão entender melhor isso aqui. Mas uma das grandes razões para a gente acreditar que a gente precisa efetivamente desenvolver habilidades socioemocionais estão em dados
alarmantes sobre distúrbios psiquiátricos que crianças e adolescentes estão enfrentando. Vejam, é possível que vocês acreditem que TDAH é uma coisa alarmante. Déficit de atenção e hiperatividade. Mas dá uma olhada aqui, ó. No Brasil está entre 4% e 5%, isso aqui é um dado americano. Alarmante é isso aqui, ó. 18,6% de ansiedade. E você sabe o que é a maior fonte de ansiedade de crianças e adolescentes? Não ter comportamento adequado para as situações. Não saber como atingir os resultados que gostaria de atingir. Ficar inseguro sobre como se comportar para conseguir atingir uma relação de qualidade com as pessoas. Ou como conseguir aquilo que gostaria. A maior fonte, e isso é fundamentalmente importante nos adolescentes. Então, a gente tem que intervir nisso de forma precoce. Outro dado que eu considero alarmante, 10,6% de depressão. De cada 10 crianças, uma delas vai entrar num quadro de depressão. De cada 10 crianças, 2 vão ficar ansiosas. Pode ser a mesma, tá? A mesma criança que está ansiosa pode deprimir. Bom, e não é incomum que isso aconteça. Agora, Carla, por que você está achando que o trabalho de socioemocional ajuda nisso aqui? Porque é exatamente sobre isso que nós vamos trabalhar. Uma criança poder falar sobre o que sente, uma criança poder expressar aonde é que ela está insegura, o que é que a faz se sentir ansiosa, aonde é que ela encontra desânimo, aonde é que ela não tem força para resolver os problemas, de que forma que ela vai interagir, por exemplo, com o bullying, de que forma que ela vai interagir, por exemplo, com as relações entre os amigos, com o momento em que ela se sente com a autoestima diminuída. Não é evitar que as crianças tenham dificuldades, é dar a elas os recursos necessários para que elas enfrentem essas dificuldades sem precisar chegar no ponto de ter uma expressão de uma condição de doença, onde você efetivamente já pode ter até um diagnóstico daquele comportamento. E é assustador esses números, não são assustadores? Vocês tinham ideia de que isso estava desse jeito? Quem acha que esse número não é real? Levanta a mão. A gente está sentindo isso através da automutilação. Não sei se você tem acesso a esse cenário. A gente está com números esquisitos de ideação suicida em populações onde a gente não esperaria que isso fosse acontecer. Então, você tem escolas em São Paulo, que são escolas de renome, que atendem uma camada da sociedade onde a gente não imaginaria que a gente fosse encontrar esse tipo de problema, e índices de suicídio crescentes. Então, é isso que nos preocupa diretamente. E a gente acredita ter mecanismos para fazer esses números aqui ficarem um pouco mais aceitáveis. Porque isso, para mim, aqui é um negócio que não existe. 20% de ansiedade. Ansiedade, em adulto, nós estamos em 35%, tá? Mas, muito provavelmente, é parte desse número que se manifesta e perdura. Hoje você tem um consumo de substâncias, por exemplo, como o Rivotril na adolescência, que é assustador. Uma substância que era típica de adultos e tal, ela passa a ser usada agora com frequência para adolescentes. Isso para não dizer o que é que está acontecendo com as crianças com transtorno de déficit de atenção e transtorno positivo desafiador. Que nós estamos em 6,5% de transtorno positivo desafiador. Você sabe o que é TOD? É uma criança que tem um nível de falta de educação insustentável. Ela bate em professor, bate em pai, bate na avó, xinga, não faz nada que devia. Aí você acha, ela só não tem educação. E aí, quando você vai ver, ela tem um diagnóstico mais complicado, que é um transtorno desafiador opositor. Você fala assim, mas você acha que as habilidades socioemocionais resolvem isso? Eu acho que diminuem os números. Acho que não resolve. Mas eu acho que tem algumas crianças que são limítrofes e que, se elas tiverem contexto, se elas tiverem por onde discutir sobre as suas demandas, muito provavelmente esses números vão cair. A gente não vai conseguir resolver tudo, porque uma parte disso é um distúrbio no próprio desenvolvimento cerebral. Mas tem muita gente que fica ali num limite. O próprio TDAH, a gente já tem números interessantes mostrando que déficit de atenção e hiperatividade pode ser diminuído com o trabalho de habilidades socioemocionais precocemente.
Então, isso é uma coisa que a gente vai defender e implementar cada vez de forma mais robusta aqui para vocês na Escola Morumbi, né? O conceito mais interessante que a gente tem que desenvolver aqui é o seguinte: é comum as pessoas imaginarem que o cérebro ele se desenvolve à medida que a criança vai fazendo aniversário. Basta ela fazer aniversário que ela vai adquirindo aquelas funções. Então, ela fez 6 meses, ela vai sentar. Ela fez 1 ano, ela vai andar. Ela fez 1 ano e meio, ela vai começar a falar umas palavrinhas, daqui 2 anos ela começa a fazer frasezinhas. Isso é o desenvolvimento natural, porque ela fez aniversário. Mas não é nada disso. É porque ela recebeu os estímulos adequados para se desenvolver. Se você tiver uma criança de 6 meses e você não dá a ela a chance de ficar sentada, se você toda hora que ela tenta sentar, você deita, ela não vai aprender a sentar. É uma coisa bem tranquila nesse nível. Ela precisa ter oportunidade para poder fazer. Nessas funções todas, as mais difíceis da gente demonstrar que é necessário um estímulo para que sejam desenvolvidas, são justamente essas aqui. Porque as pessoas entendem que uma criança é ou não é inteligente, por exemplo. É ou não é capaz. E a gente vê as pessoas falando assim, essa menina aí, né? Que não vai, que a gente explica, não entende, não compreende. Ou esse menino é muito avoado, não compreende o negócio e tal. Só que isso é um preconceito antigo. Hoje, a partir do estudo do funcionamento cerebral, a gente já identificou que a gente consegue melhorar até aquilo que se chama de inteligência. Só que a gente precisa ter uma intervenção muito precisa. E essa intervenção está basicamente focada no desenvolvimento das funções executivas, que são, genericamente, as funções que precisam de processos complexos cognitivos, que a gente inclui no sistema top-down, quer dizer, as funções mais elaboradas do cérebro gerenciando as funções menos elaboradas. E é justamente o que o sujeito precisa quando ele precisa se concentrar, prestar atenção, ter um comportamento mais controlado e não apenas um piloto automático. E vocês que são pais, vocês que lidam com crianças, sabem bem a diferença. Uma criança que está no piloto automático, e daí quando você, por exemplo, tem que dar uma bronca, chamar uma atenção, e ela dá aquela travada, e ela entra no modo de controle. Ela consegue ficar naquele modo de controle alguns minutos, porque ela está com medo da consequência ali posta, mas daqui a pouco ela já começa a correr de novo, aí você vai lá, dá outra, ela congela, aí ela vai acalmando, aí vai soltando, daqui a pouco ela você congela de novo. Quer dizer, isso eu considero que a função executiva da criança é você, não está nela. Ela não tem. Ela está fazendo porque você está funcionando como córtex pré-frontal dela. Você que está segurando ela, através de uma barganha, ou de prêmio ou de punição, mas quem está na rédea é você. O que é uma habilidade socioemocional? O que é uma função executiva? É você transferir essa potência para a criança. É, aos poucos, você ir dando material e dando substrato para essa criança assumir o papel de ter sua própria função executiva. Isso não é fazendo aniversário que se resolve. É tendo as experiências adequadas para compreender que é mais negócio ter função executiva do que não ter. Ele precisa entender que ele vai se dar melhor se ele, ao invés de ficar destruindo a festa, ele se integrar à festa. Ele vai perceber que melhor do que ele ficar causando no restaurante, derrubando tudo, entrando embaixo da mesa das pessoas, que ele vai ter melhor relacionamento com as pessoas que estão no restaurante, garçons, as outras pessoas que estão ali, se ele conseguir se relacionar melhor com elas. Ao invés de perturbar aquele momento de refeição. Mas isso ele precisa ir compreendendo. Não adianta a gente querer segurar com um tablet, segurar com um smartphone, segurar com uma promessa. Mas se você ficar bonzinho, daqui a pouquinho eu te dou não sei o quê. Isso é você funcionando como função executiva para ele. Infelizmente, gente, esse tem sido o recurso, né?
Eu entendo que é a demanda, que é a situação, que você está cansado, que você trabalhou a semana toda. Então, é por isso mesmo que a gente precisa implementar estratégias mais potentes para desenvolver essa potência nos seus filhos, uma vez que a sociedade está volátil, está ágil, está rápida, e que você cada vez tem menos tempo de agir como esse transferidor de potência. E o que você está fazendo é tentando controlar a situação através de um conjunto de regras, através de um conjunto de normas, que nem sempre são entronizadas por essa criança. O que a gente tem visto acontecer com frequência? Algumas crianças pequenas desandam desde sempre. São molecas, brincalhonas, não têm parada, causam mesmo. Essas aí, os pais nem segurando a rédea, fazendo barganha, brigando, estão tendo sucesso. E aí são as crianças problema. Veja bem, estas mesmas crianças que são consideradas problemas nessa faixa são os profissionais mais desejados hoje em dia nas startups. Então, tem alguma coisa que a gente precisa pensar. A criança que se acomoda, que obedece à regra, que é a tal da boazinha, ela vai bem na escola, ela consegue cumprir seus protocolos, mas é que desenvolve mais ansiedade e depressão. Por quê? Porque ela está contida. Ela está aprisionada naquele conjunto de regras do não pode, do não... Aí você fala assim, mas cara, você está falando para eu não dar limite para o meu filho? Muito pelo contrário. Eu estou te dizendo que ele precisa entender que aquela adequação comportamental não é para você, pai, não é para a sociedade, é benefício dele. Ele vai se dar melhor se ele conseguir conciliar suas necessidades e seus desejos com o contexto social no qual ele está inserido. E isto não é alguma coisa que ele nasce sabendo, nem muito menos vai aprender com você, dando regras de convivência para ele. Ele precisa sentir o benefício de se comportar daquela forma. Ele precisa sentir a vantagem de ser aquela pessoa que consegue conciliar as relações socioemocionais. E não ter um conjunto de regras que o limita. O que acontece com o adolescente que está todo contido? Se ele não deprimir, se ele não ficar ansioso, como é que ele resolve? Álcool e drogas. Eu não estou causando um cenário dramático para vocês. Eu só estou dizendo para vocês o que está acontecendo. A gente tem hoje uso de álcool e drogas, especialmente nas camadas sociais mais altas, em números alarmantes. Em números alarmantes. Na faculdade, o consumo de álcool e de delta-THC, que eu não vou falar o nome porque tem criança na plateia, está na casa de 35%. No primeiro ano da faculdade. Eu tenho vontade de tirar uma foto do Mackenzie, de manhã cedo, que eu moro ali do lado. 9h30 da manhã, o boteco do Mackenzie está cheio. E os pais estão confiantes de que estão pagando a faculdade, que os filhos estão dentro da sala de aula assistindo aula. E eles, às 9h30 da manhã, estão tomando cerveja e consumindo aquele outro negocinho que eu acabei de falar, à luz do dia, para poder se estabilizar para viver o dia que eles têm que viver. E os pais estão achando que eles estão na aula, assistindo aula. O cara está pagando uma nota preta na faculdade e o moleque está lá fora. Eu ainda vou fazer isso, ainda vou filmar, mas que daí eu vou sofrer represálias. Às 6h, na porta da minha casa, não passa carro. Eles estão todos na rua, mas muito bêbados. Não é pouco, é muito. Vocês se assustariam se vissem. E eu não estou falando da comunidade, eu estou falando dos alunos do Mackenzie. Como eu poderia falar dos alunos da Santa Casa, que eu dou aula lá, que são os mesmos alunos que vocês sonham em que os seus filhos possam conviver. Não estou falando da comunidade de baixa renda, ok? Que a gente sabe que tem uma opção de problemas sociais, vulnerabilidade social, tem um monte de coisa. Não, eu estou falando, infelizmente, dos filhos de vocês.
Então, a gente precisa não mais ter um conjunto de regras, dar limite, prender. Nós precisamos desenvolver a capacidade deles de compreender qual é o melhor comportamento para os melhores resultados para eles. Transferir essa potência para eles. Isto não é fácil de fazer. Isso é uma tarefa complicada. Porque nessa sociedade dinâmica, eu chegar para uma turma de jovens, como eu já tive a oportunidade de conversar com jovens de 12, 13, 14 anos, sobre o tema álcool e drogas, e você começa dizendo, veja bem, isso é uma substância que faz você perder seu controle, tarará, eles começam a dar risada. Se você cair na bobagem de dizer que faz mal, eles convulsionam de tanto rir. Porque eles não acreditam mais em nada disso. Eles têm acesso a informações que são muito diferentes dessas. As informações que eles têm acesso são completamente diferentes dessas que a gente fica tentando doutrinar. Então, pessoal, a gente precisa de uma ação mais sistemática. A gente precisa fazer com que o processo de desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes realmente chegue no século XXI. Porque a gente andou ficando um pouco mais liberal, depois achou que tinha que ser um pouco mais enfático, um pouco mais controlador. As famílias começaram a brigar, a mãe acha isso, o pai acha aquilo. Há conflito na educação. Por quê? Porque, efetivamente, a gente não conseguiu uma estrutura educacional que seja capaz de dar conta do século XXI. Não é o modelo que as nossas mães usaram, que os nossos pais usaram, nem é o modelo que a gente sonhou. Eu tenho um filho de 21 anos, está lá em Florianópolis estudando na Federal. Você fala assim, nossa, sucesso total. Bem meia boca. Socialmente ele é ótimo, ele é o Gasparzinho, ele é amigo de todo mundo conhece ele. Mas sabe aquela coisa que você não sabe se isso é bom ou se é ruim? Ainda estou com um pouco de dúvida. Mas ninguém tem um modelo perfeito. O que a gente pode fazer é trabalhar todo mundo junto com um norte específico, sabendo onde a gente está indo. E o lugar que a gente está indo não é um monte de protocolos de comportamento, também não é a liberalidade em demasia, não é nenhuma dessas alternativas, é foco em avaliação de comportamento e recurso para essas crianças estarem cada vez mais apropriadas do seu mundo e das necessidades deles. Então, esse é o propósito. Se você pensar em função executiva, ela está basicamente trabalhando em 3 eixos. Ela trabalha no eixo do controle emocional, então, o gerenciamento das emoções. Emoção todo mundo tem, o que a gente faz com elas é que é o problema. Gerenciamento emocional implica em controle inibitório, ter momento para falar as coisas, ao mesmo tempo se expressar, saber ouvir suas emoções. Tem adulto que você pergunta o que você está sentindo e ele não sabe transformar isso em palavra. Adolescente eu não vou nem considerar com vocês. A coisa mais difícil para eles é expressar, dizer eu estou sentindo tal coisa. Eles não conseguem nem narrar a sensação corporal. É frio na barriga, é angústia. Nem isso eles conseguem. Então, faz parte do nosso programa nominar as emoções, fazer eles ficarem mais próximos dessa dinâmica emocional. A gente tem um papel importante das funções executivas na cognição, porque você diz assim, está desenvolvendo habilidade socioemocional, isso não tem nada a ver com a capacidade intelectual. Mentira, tem tudo a ver. Porque é a competência ou habilidade socioemocional que garante ao indivíduo a autoestima, a segurança, a capacidade de resolução de problemas, porque ele se sente potente para fazê-lo. Ele não fica esperando alguém dizer para ele o que ele deve fazer. E a gente consegue desenvolver um conceito muito importante, chama-se autonomia, protagonismo, autoestima adequada, que também não é vaidade. Que também não é eu sou o máximo, só eu existo. É um bom tempero dessas coisas. E, por fim, isso acaba impactando, obviamente, no comportamento geral da criança. Então, ela sendo, para si, mais adequada, ela passa a ser avaliada de forma diferente pela sociedade,
E isso se torna um ciclo virtuoso de desenvolvimento para ela. Então, esses são, vamos dizer assim, os principais elementos que a gente vai trabalhar. E como que a gente vai fazer isso? Fundamentalmente, o trabalho cognitivo de memória operacional, a escola já vem fazendo. Tem um trabalho muito bom já, focado na memória operacional, capacidade de identificação verbal, visual, espacial, que faz com que a memória operacional, que é a capacidade do indivíduo de reter simultaneamente várias informações para usá-las na construção de um raciocínio, que vai gerar o que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Mas só isso não garante flexibilidade cognitiva, porque eu preciso de um suporte emocional para ela. Então, o pilar que nós vamos trabalhar fundamentalmente no processo de aprendizagem socioemocional é o controle inibitório. É a capacidade de controlar interferências, inibir respostas, fazer o automonitoramento, que vai, junto com a memória operacional, produzir o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, que, por sua vez, é só a base de todas as funções de alto nível. Planejamento, resolução de problemas, raciocínio, conclusão, julgamento. E não é só isso. Olha o tamanho do guarda-chuva que está por baixo das funções executivas. Então, a criança ela pode ter todo o conhecimento de matemática que você gostaria de dar para ela, mas ela não sabe, ela não tem segurança, ela não tem autoestima, ela não tem confiança para pensar na resolução do problema. Ela fica esperando o professor dizer para ela o que ela faz. Pronto, acabou a autonomia, acabou a brincadeira. Não tenho mais alguém potente para fazer uma entrega de valor para a sociedade. Então, eu preciso desse guarda-chuva todo. Olha o que tem aqui, ó, priorização, iniciação e persistência. Vocês estão sentindo dificuldade deles de fazer isso. Eles começam uma coisa, começa a não dar certo, eles, ai, mãe, não estou conseguindo, ai, pai, me ajuda aqui. Vai, mais um pouquinho. Aí, o que acaba acontecendo? O pai e a mãe, cansados, que vieram do trabalho, tá aqui, não, eu vou te dizer como é que faz. Não pode, gente. Não pode falar como é que faz. Eles é que têm que saber. Porque, senão, toda vez ele vai perguntar para um adulto como é que faz. Ele vai continuar fazendo isso a vida inteira. Ele está lá na empresa perguntando para o chefe dele como é que faz. E o chefe dele querendo que ele tenha autonomia para poder promovê-lo para um cargo onde ele tem tomada de decisão, onde ele tem um monte de outras competências. Então, a organização, né, a capacidade dele de gerenciar a ansiedade, de gerenciar a frustração, de gerenciar todos esses processos emocionais que são verdadeiros boicotadores da capacidade cognitiva dele, é o que nós vamos trabalhar com eles. Esse vai ser o nosso foco do programa de aprendizagem socioemocional. Nós vamos atuar em 2 momentos importantes inicialmente. Depois a gente vai expandir isso para toda a escola. Mas é importante que a escola também vá se adaptando ao programa, sabe? Não dá para a gente fazer uma inserção muito abrupta, porque a gente perde justamente a capacidade de avaliar as ações. Então, essas inserções que vão acontecer, elas são iniciais, justamente para que a gente entenda como é que a escola está reagindo como um todo ao programa e que a gente possa avaliar esse processo. Para daí a gente dar um passo maior, que é estender para a escola como um todo. Mas eu vou mostrar para vocês por que a gente escolheu exatamente os pontos que a gente escolheu. Nós vamos trabalhar muito aqui, ó, nessa primeira rampa. Vocês vejam que, ao longo da história de vida de uma criança e de um adolescente, nós vamos ter fases onde o desenvolvimento das capacidades socioemocionais são mais cruciais. Então, nós vamos trabalhar muito nessa rampa aqui, ó. O programa começa no ano que vem, já para os G5 e para o primeiro ano do fundamental. Então, fundamentalmente, a gente abrange essa primeira rampa como se fosse uma necessidade quase que emergente de interação no processo de funções executivas, né? Mas nós também vamos trabalhar em outros 2 momentos que a gente considera importantes, que é a transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2, por várias razões, que estão diretamente associadas à demanda por vários professores, organização de materiais, ter a capacidade de gerenciar essas relações com os diferentes professores. Então, nós vamos prepará-los no 5º ano e acompanhá-los no 6º ano, né, inicialmente. E depois, na transição, justamente,
do Fundamental 2 para o médio, onde eles vão mudar, inclusive, o sistema, onde tem diferentes demandas, muito mais exigências, né, para se fortalecer para fazer os vestibulares, para cumprir o ensino médio. Então, nós vamos entrar no 9º ano e no 1º do médio. Mas já eu tenho um slide que fala sobre tudo isso junto. O que a gente precisa fazer, especialmente nessas fases? Repare, isso aqui, 5 anos, 20 anos. O que está acontecendo é justamente o desenvolvimento dessas regiões que são regiões de integração. Dá uma olhada, olha especialmente para essa aqui e para essa aqui. Aqui atrás, a gente faz justamente a construção das nossas análises de mundo. Como assim? Visão, audição, sinestesias, reações emocionais. O que está acontecendo aqui e agora? Eu estou fazendo aqui atrás. Então, essa região que aqui está mais verdinha, que vai ficando azul, azul, azul. Azul é ótima. Você veja que tem áreas que já estão azuis na criança com 5 anos. São áreas que estão processando informações mais simples. As regiões de conectividade terciária, que a gente chama que são áreas associativas, vão ser as últimas a serem desenvolvidas. Então, são essa aqui, fundamentalmente, e essa aqui da frente. O que a gente vai trabalhar? Fundamentalmente com a construção deste momento, de 5 a 8 anos, e depois esse segundo momento aqui, para desenvolver a porção da frente. Dá uma olhada aqui, aqui, e como é que isso aqui fica aqui na frente. O que é atrás e o que é na frente? Atrás é essa visão de mundo, a minha compreensão de cenário. É aquela criança que começa a perceber que a mãe chegou com uma carinha mais assim. A criança não começa a sacar? Quando ela é muito pequenininha, você pode chegar com a cara melhor do mundo e a pior, que ela vai fazer a mesma coisa. O comportamento dela é igual. Quando ela vai chegando com 9, 10 anos, 11, do jeito que você entrou, ela já sabe como é que ela vai lidar com você. Essa potência de lidar com você, que é um aprendizado super importante para ela, porque a relação com os pais ela coloca em primeiro plano, ela precisa ser capaz de fazer com todo mundo. Uma coisa que está acontecendo muito hoje, eles se relacionam muito através de emojis, tablet, galinha pintadinha, personagens que não são pessoas. Eles têm dificuldade de fazer a leitura de expressão facial. Ele faz bem do pai, da mãe, da avó, do irmão, mas não sai do âmbito familiar. Não consegue, por exemplo, generalizar isso para as pessoas da escola, para os outros colegas, para o professor, para o motorista, para a pessoa que abre a porta. Então, ele não percebe que as pessoas têm variações de humor. Ele acaba não tendo essa sensibilidade de como agir com as pessoas em diferentes situações. E daí, mais para frente, ele não consegue ser um bom elemento sociabilizador. Ele passa a ser mais egóico, fica mais autocentrado, não consegue perceber que momento que ele tem mais oportunidades de interação, onde que ele vai conseguir mais resultados, que é uma habilidade socioemocional. É você ser capaz de estar inserido naquele ambiente e obter da relação com as pessoas a melhor consequência possível daquele momento. E não apenas uma diretriz que está focada na sua necessidade. Tem hora que eu tenho que refrear uma necessidade minha, oferecer alguma coisa para outra pessoa, uma relação ganha-ganha, para depois poder pensar em mim e obter daquele momento uma situação boa para mim. O que a gente tem visto? Nas empresas. Eu tenho muito relacionamento com um comprador dentro das empresas, né? Gente de RH que compra o serviço da gente de consultoria. Enquanto a gente está mandando a proposta, fazendo a entrega, fazendo as coisas que eles querem, eles são ágeis, respondem um e-mail super rápido, atendem a gente rapidamente. A hora que você fala assim, bom, legal, e agora? Vou precisar emitir a nota, né? Não é por nada, não, mas a gente queria poder receber. Não responde e-mail, desaparece. Gente, não é o dinheiro dele. Se fosse o caso, que ele quer ter que pagar e tal. Não, simplesmente ele não está mais interessado no tema. Ele não percebe que ele me atender agora está diretamente associado à forma como eu vou atendê-lo da próxima vez. Imediatismo. Não compreende que a relação precisa ser construída. E isso ele tem 24 anos, está na empresa, 26 anos está na empresa. Sendo gestor lá, um coordenador de alguma coisa. Esse cara que eu me relaciono dentro das empresas hoje. E aí as empresas me chamam e falam, olha, dá um jeito.
Ai, meu Deus, que dificuldade. Bota todo mundo pó de arara, né? É um jeito. Porque difícil desenvolver depois do pepino torto. Por isso que a gente acredita mais num programa em escola do que efetivamente num trabalho feito dentro das empresas. Né? As competências socioemocionais, então, quando você vai desenvolver uma competência, que é outro nível de coisa, é justamente as habilidades que você foi capaz de compreender, entender a necessidade, praticar e depois ela se tornar automática. Existe um conceito muito bonito do Perrenot sobre competência que diz assim: a competência é uma capacidade de agir eficazmente num determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Então, habilidade é saber fazer. Competência é a escolha do que fazer no momento adequado, na melhor situação. Isso é automático. Quando é automático, é competência. Se você precisa pensar, pronto, perdeu a chance. Já acabou aquele momento, você já está em outro. Vocês percebem essas oportunidades de relacionamento que a gente deixa passar às vezes? Competência é quando você aproveita essas oportunidades. E vejam, gente, em momento nenhum eu estou fazendo um discurso de construir pessoas que são persuasivas, pessoas que são manipuladoras, de jeito nenhum. É gente que compreende o contexto, compreende a demanda das pessoas inseridas naquela situação e consegue entregar valor para todo mundo e, ainda assim, atingir seu próprio objetivo. São essas pessoas que estão sendo valorizadas na sociedade atual. Exatamente essas. E essas que a escola precisa cuidar para poder ajudar as famílias a desenvolverem. Não é um papel só da escola. Tá? Isso é uma coisa importante. Então, as habilidades socioemocionais, mais o ambiente, mais funções executivas, nos levam à competência socioemocional, que é da forma como a gente vai trabalhar, especialmente esse programa. Nós vamos trabalhar tarefas específicas de socioemocional, nós vamos construir um ambiente com a ajuda de vocês, em casa e na escola, nós vamos conversar sobre isso ao longo do ano, para entender qual que é a melhor contribuição que a família pode trazer. E vamos, obviamente, customizar o programa para atender também a forma como vocês pensam. Por isso que não é um programa fechado, não tem uma apostila pronta, que nós vamos simplesmente implementar. É um programa construído com a escola e com os pais. E, por fim, nós vamos trabalhar bastante em funções executivas. É essa tríade que vai me levar à competência socioemocional, que é o meu objetivo final. É onde eu quero chegar. Para isso, a gente desenvolveu o PAS-IN, Programa de Aprendizado Socioemocional da Inédita, mas também tem outro significado, né? A paz dentro, não a paz fora. Eu ser um agente de construção de paz pela minha presença, por quem eu sou, por como eu penso, pelo meu comportamento. Eu contribuir, eu dar a minha contribuição de tranquilidade, de paz para essa sociedade. Ao invés de só ficar pedindo, né, que a paz venha, também ser fazer uma contribuição efetiva de paz. E, obviamente, esse programa é um programa que está, nesse momento, sendo implementado na Escola Morumbi e que ele está sendo construído à medida que ele vai ser implementado. Né? E por isso mesmo que ele é adequado ao modelo de escola que vocês escolheram para os filhos de vocês. Ele não é um programa que serve para qualquer escola, para qualquer comunidade, para qualquer situação. Ele é feito especialmente para vocês no contexto da Escola Morumbi, né? Pela demanda e pela condição desta sociedade que está aqui na escola. Nós vamos trabalhar fundamentalmente, então, como eu disse para vocês, o G5 e o primeiro ano do Fundamental, como um cluster de trabalho, o quinto e o sexto como outro cluster, e o nono e o primeiro do ensino médio como outro cluster. E, em 2020, a gente vai preencher esses espaços aqui com outras atividades. Quer dizer, porque, fundamentalmente, esse aluno aqui vai ser justamente o sexto e o sétimo. Então, obrigatoriamente, eu tenho que avançar com eles aqui. Esse aluno aqui vai para o segundo. Então, obrigatoriamente, eu tenho que acompanhá-lo aqui, senão o programa não tem sentido. Né? Um programa pontual não tem sentido. E aí, à medida que a escola entenda que tem conforto e segurança para ir implementando nos outros anos, eles vão avançando para os outros anos.
Tá? A ideia é que em 2020 a gente já consiga abordar a escola toda, mas pode ser que não seja ainda em 2020, que seja em 2021, até que todo mundo se adeque à mecânica de trabalho. Né? Os objetivos principais do programa, então, agora só citando para vocês quais pilares nós vamos trabalhar. Fundamentalmente, isso aqui é a diferença que existe entre um cérebro de um ser humano e um cérebro de um não humano. Ser capaz de analisar causas e consequências. E a profundidade de análise de causa e consequência é a estrutura do comportamento. Então, se eu não tenho a capacidade de avaliar, né, por que eu tenho que prender direitinho esse elemento de segurança aqui? Né? Uma estrutura de segurança numa brincadeira, ela pode ser negligenciada. E ela não será negligenciada se ele tiver claro a questão de causa e consequência. Vocês sabem que uma das esferas mais complicadas da indústria hoje são as normas de segurança? Fundamentalmente porque as pessoas acham que comigo não vai acontecer. Ah, comigo não acontece. Ah, isso é bobagem. Ih, muito preciosismo. E é onde você tem os acidentes de trabalho mais graves. Não somente na negligência. É também onde você tem acidentes domésticos. Nunca se negligenciou tanto aspectos perigosos dentro das casas. Materiais de limpeza, armários. As pessoas têm armários e não prendem os armários no fundo. As crianças sobem, o armário vem para cima delas. Porque as crianças vão subir, não queria, né, desanimar vocês. Elas vão subir. Uma hora ou outra elas vão querer pegar um negócio que está lá em cima. Aí vai abrir a gaveta, vai pisar, e aí sobe logo 2. Quantas histórias e mais histórias de crianças que caíram com o armário. E aí tem o negócio do anjo da guarda, que a gente nunca sabe muito bem onde que esses caras estão, porque eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Que a criança ela entra no armário, o armário cai por cima, não acontece nada. Né? Mas e quando acontece? As poucas vezes que acontece. Foi negligência. Ah, mas dos 20 milhões de armários que existem, um só vira em cima da criança. Mas quando isso acontece na sua casa, vira 100%. Né? Então, se a gente é negligente com questões de segurança, como é que a gente não vai, né, trabalhar isso, por exemplo, com as crianças, para que a gente possa implementar novas formas de cuidar, né, do comportamento? Planejar interações sociais, fundamentalmente com o objetivo de dar a eles potência relacional. Que eles fiquem bons nas relações interpessoais. Diria para vocês que esse é o principal objetivo desse programa, inclusive. Né? Empatia. E a empatia ela tem diferentes formas de se manifestar. Ela pode ser uma empatia mais afetiva, quer dizer, o indivíduo sente o que o outro está sentindo, mas ela pode ser uma empatia mais cognitiva, do tipo, eu sei o que você está passando e eu posso te ajudar, mesmo eu não estando totalmente envolvido com você afetivamente. Hoje em dia, nas empresas, a gente até prefere a empatia mais cognitiva do que a empatia afetiva. Porque, às vezes, a pessoa chega lá se queixando da vida, o gestor chora junto. Não vai ser eficiente. Né? Então, ele perceber a necessidade, a demanda, compreender, obviamente, é um aspecto mais elaborado da empatia. É um outro degrau dessa empatia. Ó, que bonitinho, né? A gente precisa estimular neles essa potência de serem corajosos, assumirem riscos calculados, não serem atirados, serem completamente, como é que a gente usa, negligentes, né? Pouco preocupados e tal. Não, corajosos com aquilo que a gente pode ter coragem. Porque a gente tem visto as pessoas, de uma forma geral, se recolherem, não assumirem riscos, não se posicionarem. E as empresas querem o quê? Autonomia, proatividade. Ah, mas meu filho não vai trabalhar numa empresa, ele vai gerir a minha. Então, aí que você precisa mesmo. Ah, mas ele não vai trabalhar numa empresa, ele quer ser um profissional liberal. Piorou. Ah, mas ele vai ser artista, então. Lembra? Coragem. Mais do que nunca. Não tem aonde a gente pode abrir mão das habilidades socioemocionais. Não tem profissão que a gente possa abrir mão disso. Resiliência. Resiliência é apanhar até morrer e não gritar? De jeito nenhum. Resiliência é ter um pouquinho mais de capacidade de esperar o resultado. Segurar um pouquinho mais a tensão.
para ver o que aquilo vai gerar. O que a gente tem visto nas crianças hoje? Tem criança de 8, 9, 10 anos que fala assim, ai, não tenho nada para fazer. O que você olhou para a mãe? Você fala isso para sua mãe, não tenho nada para fazer? Não. Tadinha. Está sobrecarregada. Mas não tem aquela coisa, chega no final de semana, as crianças falam assim, ai, não tenho o que fazer, vamos sair, fazer alguma coisa. Meu filho, senta um pouco e pensa na vida. Imagina que você vai falar um negócio desse. Né? É uma ansiedade, uma necessidade de estar sempre ocupado. Não tem aquela coisa de segura um pouco, senta aí, espera. Por quê? Porque a gente, nem mais no carro, eles esperam. Eles estão o tempo todo com um estímulo. O tempo todo tem um vídeo, tem um filminho rolando, tem alguma coisa na mão. Como é que uma criança dessa aprende a esperar? Aprende. Mas, ok, vamos implementar um programa que ajude-as a perceber que nem sempre as coisas são como a gente gostaria. Que tem hora que a gente precisa segurar um pouco no osso para conseguir um resultado melhor ali na frente. E a gente vai colocar habilidades específicas para isso. Difícil, porque a gente nasce egoísta, gente. A gente nasce autocentrado. Generosidade é algo que a gente precisa construir internamente. Altruísmo. Perceber que quando os outros estão melhores, a sociedade fica melhor e você fica melhor também. Não tem como a gente resolver, inclusive, as demandas sociais dos tempos atuais se a gente não tiver um mínimo de capacidade de ser generoso com o outro. Essa, quem sabe, é a mais difícil de desenvolver, porque nós estamos vendo um certo prejuízo pessoal em sermos generosos. Ah, a gente faz, ninguém reconhece. A gente dá, ninguém percebe. Tem sido um discurso recorrente. Então, trabalhar uma generosidade, um altruísmo que não é uma ingenuidade, que é alguma coisa bem pautada e equalizada, através de uma ação filantrópica, através de um trabalho que seja um trabalho voluntário. Isso são coisas muito importantes. Aprender a manejar o tempo, gente. Eles não têm noção da passagem do tempo. Por quê? Porque o tempo deles passa na velocidade do filme, do videogame, na velocidade da aula, na velocidade do trânsito. Eles não têm manejo de tempo exclusivo para as atividades que eles têm que fazer. Porque o tempo todo tem alguém dizendo para eles o que fazer, que horas fazer. Tem que ter um desmame da agenda materna. Para ele passar a ser ele o gerenciador do próprio tempo. Isso é super difícil. Mas o programa vai bater também nessa tecla. Autoestima, não preciso nem dizer para vocês a importância disso, porque a gente está vivendo duas polaridades. Ou o indivíduo se acha o último bolacha do pacote, ou ele está cocô do cavalo do bandido. Não tem um meio termo. Eu sei quem eu sou, sei dos meus valores, sei das minhas qualidades, sei das minhas deficiências, né? Que é uma coisa mais equilibrada de autoconhecimento, com uma autoestima pautada na realidade do que eu efetivamente tenho e daquilo que eu preciso melhorar. Sem fantasias, né? E a capacidade de resolver problemas, porque não tem uma solução imediata, então não sei. Então me diz como é que eu faço. Quantas vezes eu chego nas empresas, a queixa do gestor é qualquer coisa que acontece, ele corre aqui para perguntar o que ele faz. Eu preciso que ele tenha uma iniciativa, que ele faça alguma coisa para ter uma autonomia. Não vai. Porque não tem segurança. Até então, todo mundo diz para ele o que é que deve ser feito. Então, a gente quer deixar eles experimentarem mais. E vejam, em diferentes modalidades. Né? Nós não vamos pegar seus pequenininhos e pressioná-los para toma decisão. Né? É uma coisa bem feita, não é coisa de amador. Certo? Tem a hora que eles vão ser estimulados a terem coragem com coisas pequenas. E lá na frente, para enfrentar problemas, inclusive, de discussão ali no grupo, alguém que está sofrendo um bullying, que eles precisam intervir de alguma forma, alguém que tem uma necessidade especial. São momentos diferentes, obviamente. Né? O autoconhecimento, né? Essa capacidade que a gente precisa ter de investigar a si mesmo. Já gostou da fotinho. Isso aqui, parei, né? Não preciso nem explicar para vocês porque que a gente vai trabalhar a tolerância à frustração,
Porque essa é a queixa do negócio do eu não sei, eu não tenho, ninguém me deu, cadê o meu, que hora que eu ganho. Um trabalho de motivação intrínseca, não só essa coisa da barganha externa. O que eu vou ganhar fazendo isso? Né? Isso é bem importante para a gente. E uma coisa importante, que é o empreendedorismo social e o altruísmo. Capacidade de soluções, sejam soluções para a sociedade de uma forma geral, que, obviamente, vão trazer benefícios para a comunidade na qual ele está inserido. Né? Eu queria terminar essa nossa conversa com um filmezinho, que é o Alike, que provavelmente quem esteve na outra palestra viu, mas eu gosto muito de deixar essa mensagem do que é o modelo de educação que a gente pensa e de que forma que a gente pode fazer as crianças serem mais felizes, porque isso aqui, no fundo, é para deixar seus filhos mais felizes, para que eles sejam mais potentes, mais apropriados da própria vida. Né? E a gente diminuir aqueles números lá de ansiedade, depressão, TDAH, transtorno desafiador opositor, todas aquelas condições de morbidades que arrasam com os pais. Né? Pode ser uma faca gravada no nosso peito, ter um filho que está sofrendo com uma condição socioemocional. Né? Um filho que se automutila, um filho que tem ideação suicida. Eu não desejo isso para ninguém. E a gente espera poder atuar de forma mais sistemática nesse trabalho. Vamos assistir esse vídeo e depois a gente fica aberto para discutir alguma questão que vocês têm. Você passa para mim?
A gente quer que a Escola Morumbi seja uma ilha de emoções acomodadas, de gente que consegue atingir sua felicidade no seu modelo. Você vê que ele era canhotinho, né? Bonitinho, querendo muito ver outra forma de manifestação de vida do que aquela que estava sendo imposta. A gente, às vezes, obviamente, que isso é um retrato muito estereotipado, mas a gente consegue se reconhecer em alguns momentos. As piores escolhas que a gente fez, socialmente falando, foi atribuir à escola um papel de obrigação. Num dado momento, a gente diz para os nossos filhos: eu vou trabalhar e você vai para a escola. Você faça a sua lição de casa, que isso é a única coisa útil que você faz. Isso é o seu trabalho. Eu vou trabalhar e você faz a lição de casa. Só que educação não é dever, é direito. Eles têm o direito de estarem numa escola, de interagirem com adultos preparados para atingirem o melhor do desenvolvimento e da potência deles. E não é para que eles entreguem valor para a sociedade, para dar conta do que a sociedade quer. É para eles serem felizes, porque, no fundo, é só isso que a gente quer. A gente até acha que sabe qual é o caminho para eles serem felizes. A gente supõe. Mas a melhor forma da gente garantir que eles vão ser felizes é dar a eles os instrumentos para que eles escolham qual é a felicidade deles. A gente não vai saber dizer qual é o caminho.
mas a gente vai poder dizer para eles, é assim que você identifica o caminho da sua felicidade. Então, esse é o trabalho que a gente propõe fazer com os filhos de vocês na Escola Morumbi, a partir do ano que vem, e a gente conta demais com a participação de vocês e com o envolvimento de cada um no processo como um todo. Bom, muito obrigada pela atenção. Eu estou à disposição de vocês para fazer algum esclarecimento. Obrigada. Parabéns, doutora Carla, Obrigada, primeiramente, pela palestra. Minha filha vai estar no primeiro ano que vem, estou super feliz que ela já vai estar nesse piloto aí da escola. E talvez o que não ficou muito claro para mim é o modus operandi mesmo, né? Vão haver dinâmicas em que isso vai estar inserido, ou é mais no discurso dos professores? Se você pudesse nos dar exemplos. É uma transformação que vai ocorrer de forma paulatina, tanto na forma como os professores interagem com questões que aparecem sobre habilidades socioemocionais, né, conflitos e como que isso vai ser gerenciado. Quer dizer, os professores da escola como um todo passarão por um processo formativo, mas o trabalho será feito sistematicamente através de atividades que vão ser desenvolvidas semanalmente com as crianças. Então, alguns anos mais quinto, sexto, nono e primeiro do médio, terá um profissional específico. Já na idade da sua filha, justamente porque a gente... É filho ou filho? Filha. Na idade da sua filha, porque a gente entende que o vínculo que ela tem com a professora de sala é o vínculo mais robusto que ela tem, que a gente tem que aproveitar esse vínculo, será a professora da sala quem implementará as atividades. Mas são atividades específicas que serão... Você vai começar a perceber que tem alguma coisa sendo trabalhada que não é leitura, que não é escrita, que não é, né, que são outras abordagens e outras problemáticas que vão ser levantadas. De colaboração, de trabalho em grupo, que vão fomentando esse olhar socioemocional. Vou saber, com certeza, ela fala tudo. E pode ir contar comigo como mãe, com certeza. Muito obrigada, viu? Como chama sua filha? Helena Kiomi. Ok, prazer. Tem alguém mais por aqui? Aqui, ó. Bom dia a todos. Eu estou muito contente pelo convite de estar hoje aqui, feito por algumas mães. Gostei muito da sua palestra. O que eu sinto como dificuldade na juventude, nos profissionais de hoje, e que, através das habilidades socioemocionais, a gente consiga, é o comprometimento. É um grande problema que nós temos na nossa sociedade hoje, é que as pessoas não são comprometidas com o que elas fazem. E eu acho que aí, atuando desde pequenininho, nós possamos ter uma juventude e profissionais no futuro que realmente sejam comprometidos. É o grande problema que nós temos hoje. O comprometimento ele é uma soma de autonomia e causa e consequência. Eu chamo para mim a responsabilidade de atuar de forma responsável naquele problema e sei que posso, pela minha atitude, garantir um resultado. É exatamente isso que está me deixando assim, super feliz de estar hoje aqui, de ver que a gente tem uma luz no fim do túnel. É porque se a gente não fizer desse jeito, nós vamos para uma selva, né, de pedra, cada um por si, todo mundo armado, quem sabe. Né? Por isso que eu fiquei feliz e queria te dizer isso. Obrigada. Realmente o mais importante é um ponto assim fundamental. Você trabalha com essa... Eu sou educadora e fonoaudióloga. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Obrigada. Você sabe exatamente do que a gente está falando. Mais alguém que a gente possa tirar alguma dúvida, ouvir aí. Ou também, se vocês quiserem apenas se posicionar, darem a sua opinião sobre o que a gente está propondo, fiquem à vontade. É um momento... Espero que a gente tenha vários desses momentos de diálogo para a gente crescer juntos no programa. Né? A gente conta com isso de verdade. Aqui, ó. Bom dia. Bom dia, querida. Eu queria agradecer que você dividiu com a gente todas essas colocações, porque, pelo menos para mim, fez perceber que eu não estou solitária em todas essas dúvidas.
Eu tenho 2 filhos que vão estar exatamente nesses momentos de mudança. Que idade? Um está indo para o 6º e o outro está indo para o 1º. Joia. Eu identifiquei em todos os momentos dúvidas e dificuldades que eu tenho, exatamente como você colocou. E por isso que eu digo que eu me senti menos solitária, né? Porque a gente, na correria do dia a dia, realmente a gente não tem uma retaguarda que a gente possa dividir e falar, não, você está no caminho certo. E eu até fico feliz porque eu percebi que eu estou no caminho certo. Isso é sempre importante. Você colocou que a gente vai poder estar dividindo essas... Vão existir momentos em que vocês vão estar chamando os pais para poder estar dividindo isso e poder até estar nos direcionando, né? A forma Nós como agir. programamos uma interação a cada 2 meses e a gente está querendo fazer tanto ela presencial como também gravar e disponibilizar em teleconferência, para que ela seja... Porque, geralmente, tem, vamos dizer, uma noite, que é justamente aquela noite que o pai não pode, ou que a mãe, né, que tem compromissos fora. Então, a gente quer tanto disponibilizar por teleconferência, para que você consiga ver da sua casa. Obviamente que o presencial seria o melhor, né? Então, quem puder vir será, obviamente, muito bem-vindo, mas a gente também pretende deixar gravado e interagir com perguntas que venham depois. Então, você não pôde assistir, não pôde estar presente, assistiu a gravação, mas tem dúvida e gostaria de dar uma opinião, escreve, na outra reunião a gente vai conversar sobre aquele tema específico. A gente quer muito manter um diálogo constante, porque a gente sabe que nós não vamos fazer sozinho na escola. Se não tiver respaldo, se não tiver ressonância nas casas. Porque a gente fazendo um programa super interessante aqui, e chega na sua casa, você invalida. Uma frase, às vezes, você invalida todo o processo, né? E, obviamente, que a sua palavra vale 10 vezes a nossa. Então, é desproporcional o peso, entendeu? A gente precisa que vocês estejam na mesma página. Isso é muito importante. E isso não vai ser uma imposição. Olha, agora é assim. De jeito nenhum. Né? Como é que vocês acreditam que isso é melhor para a sociedade que a gente está construindo aqui? E vamos conciliar, obviamente, né? Eu não sou dona da verdade. Eu sei o que a gente precisa fazer para fomentar esse desenvolvimento socioemocional. Mas em que nível, qual vai ser as soluções que a gente vai encontrando, elas vão ser da comunidade, obrigatoriamente. Eu acho bem legal, porque o meu maior já está há quase 12 anos na escola, então, assim, eu já sou de casa. E, para mim, era uma parte que faltava, a humanização exatamente do ensino, né? Eu nunca joguei para a escola a educação do meu filho, no sentido humano, humanitário, né, da palavra. Mas a gente poder contar com vocês realmente era um aspecto que faltava, e eu te desejo boa sorte. Muito obrigada para todos nós, né? Eu e a minha equipe e toda a equipe da Escola Morumbi, que vai estar diretamente ligada no desenrolar desse programa que a gente vai implementar. Alguém mais? Aqui. Bom, excelente apresentação, obrigado. O programa, se vocês vão aplicar também nas atividades que sejam esportivas ou nas viagens, ou vai ser mais na escola mesmo? Então, como a gente vai fazer um trabalho de formativo com os professores, obviamente que vão ter momentos em que demandas específicas vão surgir, os professores terão orientação para trabalhar com essas demandas. Não tem uma atividade específica, por exemplo, pautada para uma viagem, mas se a gente encontrar ali uma oportunidade, nós vamos usar. Eu, a partir de agora, do planejamento, eu sou uma caçadora de oportunidades. A gente sabe quais são os recursos que a escola tem, mas o nosso olhar é em busca das oportunidades. Quais são os momentos adequados para a gente fazer essa interação? Porque, senão, fica uma coisa meio assim, para o mundo que agora a gente vai desenvolver socioemocional. O socioemocional é desenvolvido no cotidiano. Então, eu preciso estar inserida nesse cotidiano da escola, e é isso que a gente vai procurar fazer. Então, a oportunidade que eu tiver numa viagem, a oportunidade que eu tiver numa competição, numa atividade esportiva, nós vamos usar. Tá bom? Quem mais? Então, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Eu espero poder contar com a presença de todos nas nossas reuniões e com os feedbacks que vocês puderem ir dando à medida que o programa for sendo implementado. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã.
Obrigado a todos. Vou ser bem breve. Na realidade, eu quero agradecer essa palestra ilustre da Carla, que está com a gente há bastante tempo, mas também a nossa diretora, dona Nilza, a todos os coordenadores, nossos professores, nossa equipe é maravilhosa. E nós somos uma grande família, a família da Escola Morumbi é uma família que conta com vocês para a gente sempre tentar alcançar o melhor para os nossos alunos. E eu queria fazer um agradecimento também especial à fundadora da Escola Morumbi, a dona Janete, que não está aqui, porque ela está com uma gripe forte, mas foi através dela que plantou lá atrás, há quase 50 anos, ano que vem nós vamos fazer 50 anos, desse propósito de sempre tentar fazer o melhor para nossos alunos. Então, obrigado e convido vocês para o brunch que nós vamos servir. Obrigado.